Alô Brasil, foi maravilhoso estar aqui em Israel. Venham, gente, venham conhecer essa cidade maravilhosa, esse país maravilhoso. Brasil, alô, venham pra cá, venham conhecer essa terra maravilhosa, essa terra que Deus, o próprio Criador, escolheu, que é muito bom. Eu desejo a todos que possam vir aqui um dia, porque é tremendo, é maravilhoso. לך ירושלים בין חומות העיר, לך ירושלים אור חדש יאיר בליבנו. Hoje você vai continuar acompanhando a viagem de 265 peregrinos à Terra Santa, que foram conhecer os lugares onde Jesus nasceu, viveu e morreu. São 7 horas da manhã. Os peregrinos estão acabando de tomar café. As primeiras horas serão dedicadas ao louvor para mais um dia de surpresas e de revelações. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Ponha preciosa da minha alma com a luz. Na época de Cristo. No segundo dia, o grupo está menos tímido e mais envolvido com os guias e os companheiros de viagem. E as impressões sobre os lugares começam a ser compartilhadas. Bem profundo. A gente lê a Bíblia há tanto tempo e jamais assim pensa, né? Vir aqui para mim foi uma bênção de Deus. E eu estou achando fantástico conhecer cada lugar, né, que Jesus passou há 2000 anos atrás. E a gente perceber ainda que permanece algo ainda, né? Embora muitas coisas já foram destruídas pelo tempo, mas muita coisa permanece. É uma história que nunca vai ter fim. É a história sem fim de Deus, né? Essa vontade de conhecer Israel é antiga? Olha, já tem uns 3 anos mais ou menos, né? E que eu leio muito sobre o povo judeu, né? Dos 3 anos para cá, fiz muita pesquisa, mas eu nunca imaginaria, sabe? Eu não imaginava que eu estaria aqui um dia na terra de Jesus. E eu lia muito, sempre gostei muito, pesquisar muito historicamente. E graças a Deus agora pude realizar meu sonho, né? É uma emoção muito grande que a gente sente contemplando todo esse cenário, né? E vivenciando a história do nosso Cristo, onde ele passou, e os acontecimentos que estão narrados nas Escrituras, né? Mais precisamente no Novo Testamento. Então eu acho que para todo cristão isso é um sonho assim muito grande, e quando alcançado nos envolve com bastante emoção, na verdade. Modernos ou não, os peregrinos não têm opção. Para conhecer os lugares históricos, é preciso andar, andar e andar. Para quem é peregrino de primeira viagem, a vista é emocionante. Deixar para trás as imagens da Cidade Nova e entrar solenemente na Cidade Velha. Nós estamos entrando agora na Cidade Velha de Jerusalém. E uma curiosidade é que essa muralha que cerca a cidade antiga, ela não é original. Ela foi reconstruída há 1200 anos depois de Cristo. Que diferencia a sua reconstrução da construção original feita por Herodes são as pedras. Que na construção original as pedras eram encaixadas uma em cima das outras. E nessa reconstrução elas já são colocadas com cimento. Os muros dessa cidade já foram destruídos e reerguidos inúmeras vezes. E para os peregrinos, andar por esses caminhos históricos é motivo de surpresa, contentamento e, por que não dizer, de muita emoção. קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.
Cada rua uma descoberta. As diferenças culturais, as roupas dos judeus ortodoxos, as placas das ruas escritas em hebraico, tudo isso vai fazendo com que o peregrino dirija seu pensamento para um passado de histórias contadas oralmente, de geração a geração. Se você perguntar para um peregrino cristão o que traz ele a Jerusalém, com certeza ele vai responder: poder caminhar pelas ruas que Jesus andou, como essa aqui, onde as paredes, o piso, as pilastras estão intactas desde a época de Jesus. ודוד חשק במים מן הבאר שביד פלישתים למלא את רצונו יצאו 3 דברים מיהרו הם אל בית לחם מי הבאר להעלות זה לזה סיפרו בדרך מעשה גבורות. Na cidade, um monumento importante, tanto para os judeus como para os cristãos, a tumba do rei Davi. Dela, qual a importância, não só para os judeus, mas também para todos os cristãos, né, do mundo, desse local aqui? Os cristãos e os judeus. Bom, o rei David, para nós, é o pai do Messias que vai chegar. E para os cristãos, é o pai do Messias que já chegou. Eu acho que a importância é essa. Para nós, David, para nós, é o que vai continuar o reino do povo judeu. Para cristãos, já é claro. Agora, um peregrino, né, que está caminhando aqui pela cidade antiga, né, pela cidade velha. Quando ele passa por aquela portinha ali, o que ele encontra? Bom, ele encontra o sarcófago, que pela tradição é o sarcófago do rei David, coberto em véu de veludo. Em cima tem várias torás que está marcando, quer dizer, em cima do rei David temos a Torá. Sempre a Torá tem que ser, ela é a rainha, é a única que tem coroa, ela é a única que está podendo ser enfeitada. Sempre a Torá é que manda no rei e não vice-versa. O rei é obediente à Torá, a palavra de Deus. Como nós sabemos que o profeta Samuel ungiu David e não foi o David que escolheu os profetas. Para os judeus, esse lugar é sagrado. Ali, eles fazem suas orações e recitam Torá. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Terra prometida para o povo judeu, até hoje é motivo de peregrinação de fiéis do mundo inteiro. A caminhada continua. Próxima parada, a Igreja do Cenáculo. Mas a nossa equipe não conseguiu autorização para filmar o seu interior. Esse seria o início de uma série de proibições na cidade. Outro momento especial para os peregrinos foi a igreja de São Pedro do Galicanto, construída em cima da casa do sumo sacerdote Caifás. É quase certo que ali Jesus tenha sido levado após a sua prisão. Através de escavações, foram descobertas moedas hebraicas, um calabouço, um pátio e escadas de antigos degraus que acredita-se ser da época de Jesus. Este também é o lugar onde foi cumprida a profecia de que Pedro negaria Jesus 3 vezes. Mas o Zacarias não era o sumo sacerdote, então ele podia entrar só no templo. A parte de trás do templo era a terceira parte, em geral, que era o Santo dos Santos, ou Santíssimo. O muro ocidental é conhecido como Muro das Lamentações. Ele é a única parte do segundo templo construído por Herodes e destruído 70 anos depois de Cristo. É um dos lugares mais sagrados para o povo judeu,
que esperam a vinda do Messias para reerguer o templo e, assim, a glória de Deus poderá voltar a reinar naquele lugar. תחת שמי ים התיכון עושה ירח הפוגה. Nós estamos na entrada do Muro das Lamentações, numa sexta-feira, no mês do Ramadã, o mês de jejum para os muçulmanos. Isso significa que qualquer visitante ou peregrino de qualquer parte do mundo pode entrar para orar e conhecer, mas não pode nem fotografar, nem filmar. Principalmente a nossa equipe de reportagem com equipamentos profissionais. O calendário islâmico tem 12 meses lunares e o 9º mês é dedicado ao Ramadã, o jejum dos muçulmanos. Durante o dia, eles não comem, não bebem e não fazem sexo. 1/4 da população mundial é muçulmana e os árabes israelenses professam essa crença fundada pelo profeta Maomé. Todo peregrino que quiser conhecer a cidade velha de Jerusalém na sexta-feira deve ficar prestando atenção quanto ao horário. Isso porque às 2h da tarde da sexta-feira, todas as lojas do bairro judeu se fecham. Isso é uma tradição por causa do Sabá. Nossa equipe também não pôde filmar os festejos do Shabá no muro. Sábado é dia de descanso e oração. É proibido escrever, filmar, ou seja, qualquer tipo de trabalho é condenado neste dia. Me impressionou muito em Jerusalém aquela questão do islamismo, não é? No Muro das Lamentações, do lado de lá você tem o islamismo, do lado de cá você tem o judaísmo. Eu até diria assim que é como se fosse um umbigo do mundo ali naquele momento, né? Então é uma experiência muito gratificante. Quando você foi visitar o Muro das Lamentações, você encontrou com judeus, depois você foi na mesquita no bairro muçulmano. O que você sentiu assim de diferente quando você entrou no lugar de uma crença diferente da sua? É meio confuso, né? Realmente, a gente fica perguntando como é que eles conseguem conviver, né? Para nós, brasileiros, é um pouco difícil entender, tá? Realmente isso aí me impressionou bastante, como é a convivência entre eles e aparentemente parece ser uma coisa meia, ou muito tranquila para nós, ou alguma coisa eles estão escondendo ao longo de todo esse processo. Você mora num país onde existem muitas religiões distintas, ao contrário do Brasil, onde a maioria é cristã. Você acha que os peregrinos cristãos que vêm aqui conhecer a cidade, eles conseguem perceber isso ou não? Eles ficam só presos em conhecer os lugares e não percebem que tem outras pessoas, de outras culturas, de outros credos? Mi trabalho aqui nesse sentido é de tentar demonstrar que a Terra Santa é santa para 3 religiões. Para o mundo muçulmano, para o mundo judaico e para o mundo cristão. Aquele que quer escutar só o mundo cristão e eliminar o resto, a minha opinião fica na ignorância. E como eu não aceito ignorância, porque ao final a ignorância só faz as pessoas não pensar e depois ser manipuladas em forma muito simples e fácil, então meu trabalho, por lo menos, é de abrir um pouco e conhecer que há outros mais perto de mim. Quando, historicamente, não havia não convivência, não tolerância, sino que cada um tentou de dominar o outro. E a ideia que hoje em dia estamos guias judeus, trabalhando com grupos de peregrinos cristãos, e a vezes os motoristas são muçulmanos, mostra, primeiro de tudo, que é possível viver no mesmo ônibus 3 religiões. Mas mais que isso, há que conhecer o que pensa o outro, sem tentar de esforçar a ele crer no que você acredita. Sino que eu acho que há que aceitar a crença de cada um. Há muçulmanos aqui, há judeus aqui, há cristãos aqui, há uma
guerra cultural entre islamismo e judaísmo, e entre islamismo e judaísmo, né? E especialmente entre os praticantes e não praticantes dentro do judaísmo. O que eu digo disto? Cada coisa que eu vou dizer, tem que lembrar que eu faço parte de um lado. Eu não sou de fora e olhando para as coisas. Eu acho que há um abismo entre os dois lados. Eu espero que a gente vai achar a ponte de atravessar este abismo e voltar para a união deste povo. Então você acredita que a paz é possível? Eu acredito que vai demorar 1 ou 2, até 3 gerações, porque eu acho que a base de tudo é educação. No segundo que os judeus vão entender que os muçulmanos, né, não são os escravos deles, que fazem todos os trabalhos sujos, né, e os muçulmanos vão entender que os judeus não são aqueles conquistadores cruéis, aí sim, aí vai dar. Só que vai demorar porque tudo começa com as crianças, com uma nova geração que não vai conhecer tanto as brigas do passado. Isto também vai entre judeus e judeus e os muçulmanos e muçulmanos. לכאורה עוד גישה מיותרת, שני זרים נתקלים זו בזה. Final de mais um dia. Informações e peregrinações em vários lugares. Chegou a hora do viajante estudar cada lugar que ele percorreu. Depois do jantar, hora de reflexão com a palavra do reverendo Caio Fábio. Nós estamos em Jerusalém. Para mim, às vezes é uma pena quando eu percebo que as pessoas chegaram aqui e não se deram conta de que estão aqui. Às vezes a atitude das pessoas é como se elas estivessem em Nova York, em Los Angeles, em Cancún, na cidade do México. Mas você está em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade de Melquisedeque. Jerusalém é a cidade do rei Davi. Jerusalém é a cidade do profeta Isaías. Jerusalém é a cidade que assiste aos principais atos da revelação de Deus registrados na Escritura. Jerusalém é o lugar onde a cruz se ergue e onde a ressurreição acontece. Jerusalém é o lugar onde Estevão morre como Marte. Jerusalém é o lugar onde a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo. Então você está em Jerusalém. Por favor, se dê conta disso. Você não está em New Orleans, é em Jerusalém. E a visita a Jerusalém tem que ser diferente da visita que a gente faz aos outros lugares. Às vezes, quando a gente fica dentro de um hotel como esse, com muita facilidade a gente se esquece de onde a gente está, porque esse hotel podia ser em qualquer outro lugar do mundo. Esse ambiente é completamente semelhante a ambientes hoteleiros em qualquer lugar do planeta. Mas você está em Jerusalém, se dê conta disso. E hoje à noite, eu queria que a nossa primeira fala, nossa primeira conversa na Palavra de Deus, aqui em Jerusalém, nos remontasse, nos levasse de volta àquele que é o pai da fé, que é aquele em quem toda essa estrutura histórico-cultural, humana e religiosa foi erguida, que é o personagem Abraão. A fé no Deus eterno é anterior a ele. Mas a fé dos hebreus, que gerou posteriormente a nação de Israel, ela se funda, ela se assenta na revelação que Deus deu a Abraão, o patriarca, que é o pai desta nação.
כבר יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי עפר, מביט מבעד לזגוגית. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na próxima semana, mais um capítulo da série Peregrinos em Israel. Até lá, Shalom.